Olá, estamos começando mais um Rio TV Debate com o tema Longevidade, os desafios do envelhecimento. E quais os principais desafios? Como adequar e preparar a sociedade para essa mudança? Para falar sobre este assunto, convidamos Marli Borborema, fonoaudióloga, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Rio de Janeiro, Maria Angélica Sanches, assistente social e especialista em gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, presidente da SBGG de 2014 a 2016. E o psicanalista e psiquiatra Luiz Alberto Pi. Obrigada pela presença de todos vocês aqui. É um prazer recebê-los. E eu gostaria aqui de começar o nosso bate-papo perguntando ao Dr. Luiz Alberto qual é o idoso do século XXI, doutor? Qual é o perfil? Eu acho bom falar em idoso, porque muitas vezes usam a expressão velho para... Eu não me sinto velho. Idade eu tenho, não posso negar. Mas velhice é uma coisa que tem um sentido de decadência que eu não sinto em mim. É claro que eu sinto os sinais de que a idade vem vindo, você começa a ter dores no joelho, enfim, essas coisas todas que os idosos têm. Mas a cabeça funciona bem, e enquanto a cabeça funciona bem, nós estamos indo bem. O do século XXI é aquele que está se cuidando mais, que ganhou mais tempo e qualidade de vida em função do progresso da tecnologia, da ciência médica, né? E do aprendizado dos cuidados necessários para manter a saúde. Há um tempo atrás eu vi uma palestra, vi pela internet, uma palestra em que um especialista em pessoas idosas dizia assim: nesta sala aqui já tem pessoas que vão viver 150 anos. Então, não sei se isso é uma bênção ou se é uma praga. Mas, por enquanto, está indo bem para mim. Eu acho que o idoso novo é esse, é o idoso que foi promovido a idoso pela tecnologia. Ok, muito obrigada. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui a todos vocês. É que a gente vê realmente que esse modelo de envelhecimento vem mudando, né? E a cada dia, né? Como é que vocês têm percebido essa mudança na sociedade? Cada um de vocês na área, por favor, Marli. Nós trabalhamos com gerontologia, né? E a gerontologia vem cada vez buscando muito a precocidade nesses cuidados. Nós estudamos atualmente muito a gerontologia preventiva, então vindo desde o desenvolvimento e chegando ao envelhecimento. Temos essa marca dos 60 anos como um corte, mas não que esse envelhecimento não venha acontecendo no curso de vida. Então, todos nós estamos em processo de envelhecimento e, dependendo das escolhas que fazemos nas nossas vidas, nós teremos um envelhecimento bem-sucedido ou não. E essa perspectiva de qualidade de vida ao final da vida depende de alimentação, aspectos de atividades físicas, esses cuidados básicos com a saúde, mas muito de uma resiliência, de uma espiritualidade. Então, a gerontologia abarca muito esse conceito biopsicossócio-espiritual. Então, como a gente se relaciona, como a gente vai programar essa etapa da vida que seria, sim, a velhice. E aí, doutor, a gente trabalha, assim, com esse conceito de velhice, mudando um pouco esse paradigma de que o idoso não é aquele apenas que tem muitos anos, mas que, assim como a gente tem a infância, a puberdade e a velhice, esse final de vida tem o nome de velhice. Doutora Maria Angélica, como é que é a sua percepção na sua convivência como assistente social com essa sociedade hoje que está tendo essa transformação e essa mudança em relação ao envelhecimento? Sim, tem um aspecto muito importante, além de todos esses que a Marli já colocou, a participação social, né? O idoso que está em constante movimento, participando das questões da sua cidade. Já tem estudos importantes falando sobre
essa interação social, esse suporte social, isso também já é um dos itens, né, que são importantes para o aumento dessa longevidade e para uma vida com qualidade. E vou também usar as palavras da Marli, né? Se a gente for procurar, né, no dicionário, idoso e velho vão ter significados muito semelhantes, né? E o principal que a gente sempre chama atenção é a questão assim, é da gente não usar o velho num sentido pejorativo, né? Não usar, quando você fala, há uma diferença de falar, né, aquele velho e falar assim, oi meu velho, tudo bom? Não é isso? Tem essas diferenças, então a gente sempre busca falar assim, a velhice é uma fase da vida, não é? Então, não se preocupe, não se sinta velho como uma coisa ruim ou descartável. Com certeza. Doutor, eu falo um pouquinho dessa fase da vida, né? Como é que são essas rupturas nesse momento, né? A gente tem a fase da infância para a adolescência e essa outra fase do adulto, né, para o envelhecimento. Quais são essas rupturas, assim, e esses desafios? Para mim, há muito tempo, eu gosto de pensar que a vida vai se dando em ciclos de 12 anos. 12 anos há um ciclo novo. Aliás, o horóscopo chinês é um horóscopo anual, né? O ano do tigre, o ano do dragão, o ano do coelho, da serpente. Né? Então, de 12 em 12 anos você volta ao mesmo signo, né? São 12 signos, então a cada 12 anos você chega ao signo. E, na verdade, os primeiros 12 anos são muito claros, são os 12 anos da infância. Os 12 anos seguintes são os da adolescência, quando a criança se transforma num jovem e vai se formar, começar a namorar a sério, etc. Depois dos 24 aos 36 já é um outro ciclo, que é o ciclo quando a pessoa se firma no mundo. Casa, tem filhos, né? Já desenvolve um trabalho, já tem uma noção. Então, quando chega aos 36, ele tem uma ideia mais clara de quem ele conseguiu ser até então. Aí vem outro ciclo, e os ciclos vão indo, né? Então, eu vejo que há uma gradação, uma evolução, né? Evolução no sentido que o tempo vai passando e as coisas vão mudando, né? Então, tem esse envelhecimento que é uma coisa diferente do velho. Ficar velho, né, é uma coisa assim, estragado, né, mal. Né? Velho. Né? Está velho, está velho, joga fora, está velho. O envelhecimento é o processo de ir ficando velho. Então, eu acho que eu, por exemplo, que já estou mais idoso, eu me sinto antigo, não velho, porque tem uma diferença. Eu me lembro do meu pai dizer, um dia eu levei um objeto para casa, disse, isso aqui é uma coisa antiga. Ele falou, não, isso aí é velho, antigo é diferente, antigo é aquela coisa que já tem muito tempo de existência, mas não está desgastada, não está estragada. Então, eu me sinto assim, antigo, e acho que o idoso, hoje, ele é muito mais participante. O meu pai, voltando a ele, quando ele fez 60 anos, ele disse, bom, agora eu já cumpri a minha vida, agora eu vou esperar a morte. Quer dizer, tinha uma visão completamente diferente da que eu tenho hoje. Eu estou com 77 e eu estou pensando o que é que eu vou fazer ano que vem, né? Completamente diferente, né? Aquele velho que se aposentava, era o velho mesmo. Se aposentava, né? Ia para o aposento, né? Ele literalmente ia para o aposento, né? Hoje não. A gente está atuante, mesmo quem não está mais trabalhando no seu trabalho antigo, continua fazendo coisas, né? E se não fizer, aí sim, envelhece, né? Nesse sentido pejorativo, negativo da palavra. Então, eu acho que o idoso hoje ele se integra mais na vida social. E isso é muito importante até para a manutenção daquilo, qualidade de vida. E acho muito interessante essa ideia de que, na verdade, todo cuidado que a gente tem com saúde e qualidade de vida é um cuidado visando o futuro. Hoje eu estou bem, mas não é por hoje que eu vou ao médico, que eu me cuido, que eu faço exercício, que eu como direito. É pelo que eu vou ser amanhã. Eu estou cuidando daquele camarada que vai estar aí o ano que vem, daqui a 10 anos, sei lá quanto tempo. Sim, é a vivência com a qualidade, né? É a qualidade que importa, né? Bem, nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos. Não saia daí, até já.
Estamos de volta com o segundo bloco, hoje falando sobre longevidade, os desafios do envelhecimento. E dando continuidade aqui na nossa conversa, eu vou falar um pouquinho até da legislação, né? Em relação às legislações que nós temos, elas estão sendo cumpridas ou ainda falta alguma coisa aí na prática, né? Por favor, Maria Angélica, até estávamos conversando sobre os centros-dia, que é muito importante. Isso. Nós temos o Brasil é um dos países que possui o melhor arcabouço, assim, um dos melhores arcabouços legais do mundo. A gente tem muitas políticas, leis, decretos, muito bem desenhadas, com participação da sociedade civil, participação importante da sociedade civil em 2 grandes documentos, né, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. Mas, infelizmente, nós ainda temos muito que colocar em prática, né? Nós precisamos de, digamos assim, vontade política, não é? O que falta para que se engrene com determinados equipamentos. Ações mais efetivas. Exato. E aí nós conversávamos sobre um item, né, um artigo da Política Nacional do Idoso, que é a criação de centros-dias. A Política Nacional do Idoso é de 1994. Estamos falando aí de mais de 20 anos, e um espaço importante, um equipamento importante para pessoas que estão com a sua capacidade um pouco reduzida, comprometida, seria muito bom para que essa família, esse filho, essa filha, ao sair, deixasse o idoso num espaço, né, com atividades Seria esse centro-dia. Um centro-dia, não é, com uma equipe multiprofissional, com atividades de reabilitação, acompanhamento, e que essa pessoa da família não precisasse largar o seu emprego, porque isso tem um impacto na vida econômica. Sair do mercado de trabalho é um problema, inclusive, para o país. E nós não temos um equipamento simples, né, e importante, que com certeza ia ser de grande utilidade. E outra coisa que é importante a gente salientar, que está no Estatuto e nas leis, né, é a importância de disciplinas dentro dos cursos de graduação, né? Exatamente. Nesse sentido também. Na política é preconizado a inserção das disciplinas de geriatria nas faculdades de medicina, de gerontologia nos demais cursos, e podemos contar aí a dedos as universidades que têm esse curso, né? Isso, qual é a importância disso? Que o profissional saia sabendo que existe uma população envelhecida que tem que ter um olhar diferenciado, né? Não adianta a gente fugir disso. Nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai perdendo função, nós vamos perdendo capacidade, algumas doenças são específicas, né, dessa fase da vida, então você tem que ter um olhar diferenciado para isso. E até mesmo para questões sociais. E além disso, além de não ter nos cursos de graduação, o Estatuto também fala da inserção do tema envelhecimento na escola. Ensino fundamental, do ensino médio, para que esses alunos, esses jovens saiam sabendo também o que está acontecendo com o país, né? É interessante que a cada censo aparece na mídia assim, com muita ênfase: o país está envelhecendo. Nosso país não está envelhecendo, nosso país já envelheceu há bons anos e falta cumprir muito dessa legislação. Pois é, a gente vê também, que eu quero colocar aqui para vocês, as questões em outros países. A gente tem uma infraestrutura melhor, tem uma oferta de trabalho, né, para esse idoso, e a gente não tem isso aqui no Brasil, bem pelo contrário, acho que a gente é um pouco descartável, né? De que forma podemos fazer com que isso seja uma atividade na prática, né, de criar esses métodos e trazer esse idoso como um protagonista mesmo da sociedade? Doutor, por favor. Olha, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte: o idoso é recente na nossa cultura, aliás, no mundo, né? Os idosos eram poucos, agora é que a gente está tendo um volume de idosos. Então, isso gera uma necessidade nova de lidar com essa situação, né? O que se faz com esse volume enorme de pessoas? Então, todas essas iniciativas são muito bem-vindas, porque não é que atende o idoso, atende a população, atende o brasileiro, né? Determinados brasileiros precisam de determinadas atenções. Como a gente tem creche para criança, uma creche não é um orfanato, da mesma maneira que um lugar desse não é um asilo, é um lugar onde a pessoa está ali, como uma criança está numa creche.
na hora que a família está em outro lugar, trabalhando, etc., a pessoa está ali fazendo alguma coisa útil, alguma coisa produtiva, alguma coisa feliz, né? Uma coisa que dê bem-estar. Então, eu acho que está havendo esse movimento não podia existir antes, porque a gente não tinha idoso em número suficiente para que houvesse uma pressão de existência social mesmo. Agora está havendo cada vez mais. As estatísticas mostram que a quantidade de pessoas idosas vai aumentando muito, e até que a questão do marco referencial do que é idoso está se expandindo um pouco mais, né? Então, isso faz com que a sociedade venha se adaptando à mudança. E tem os pioneiros que estão trabalhando com isso, né? Criando, tendo ideias, criando instituições, espaços, etc., que atendam a essa nova necessidade, vamos dizer assim, dos brasileiros. Pois é, o caso até da sociedade brasileira, né, Marli? Que já vem fazendo esse trabalho aí. Fala um pouquinho para a gente nesse sentido aí, dessas inserções, né? Nós trabalhamos, o que a gente estava conversando, com a proposta do envelhecimento ativo enquanto política. E nós temos 4 pilares: a saúde, a participação, a segurança e a educação continuada. Então, enquanto entidade acadêmica, nós procuramos, como responsabilidade social, oferecer isso nas nossas ações, não apenas qualificando profissionais, sempre buscando esse conceito de capacidade funcional e capacidade intrínseca, porque existe uma diversidade nos nossos envelhecimentos, nós temos diferenças nos nossos cursos de vida, e, ao mesmo tempo, quando você divulga como são essas propostas, né, tecnicamente, as respectivas áreas de atuação, você proporciona um cuidado gerontológico, vamos dizer, na prática gerontogeriátrica adequada. E não apenas profissionais que trabalham com pessoas idosas e que se colocam como experientes naquela atuação. Então, existe mesmo uma proposta acadêmica para cada área que se predispõe a trabalhar com a pessoa idosa e sempre olhando como uma política de atenção integral a essa pessoa. E assim, a gente saiu um pouquinho desse lugar acadêmico e fomos interagir com as pessoas nas nossas ações, em momentos não apenas técnicos, como eu estou te falando, como treinamento, mas de chegar à população e oferecer em ações como que se aborda e como você propõe uma intergeracionalidade, uma interdisciplinaridade, que são conceitos importantes quando a gente trabalha em gerontologia, nessa prática gerontogeriátrica. Pois é, né? Uma coisa que ela falou que é muito importante, que é o seguinte: a gente pode ter uma teoria a respeito, mas, na verdade, a prática que vai nos dar a teorização melhor. A gente começa a trabalhar com isso e dali você vai tendo ideias e vai podendo teorizar o que está acontecendo realmente. Junto com a própria sociedade, né? Uhum. Inclusive, o senhor tem um livro, né? Longevidade, o caminho da longevidade, né? Que pesquisou com mais de 20 pessoas, né? De 90 anos, né? E qual foi o resultado? Olha, que a gente trouxe? Não tinha resultado, quer dizer, o que a gente fez, nós resolvemos entrevistar pessoas acima de 90 anos para ver o que elas tinham em comum. O que levava uma pessoa a estar lá, só entrevistando pessoas que estão bem, né? Bem de saúde, bem de cabeça, né? Então, a gente constatou algumas coisas. O que elas tinham mais em comum era amor pela vida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, à exceção de uma pessoa, todos faziam exercício físico. Ninguém fumava. Fumante morre. E bebiam. Quase todos tomavam seu copinho de vinho, seu uísque, quer dizer, o álcool não atrapalhava viver, né? Mas o cigarro sim. Então são coisas que a gente foi constatando, mas essa coisa do exercício, da qualidade de vida, do querer viver, do gostar de viver, é fundamental. Não só para a pessoa sobreviver até os 100, nós já entrevistamos várias pessoas que tinham mais de 100 anos, como para sobreviver com qualidade, né? Quer dizer, gostando de estar vivo. E mais da metade trabalhava.
trabalhar, dentista de mais de 90 anos, professor de faculdade de medicina de mais de 90 anos. Uma das pessoas que a gente entrevistou foi a Dercy Gonçalves, que continua trabalhando até praticamente morrer. Né? Então a gente vê que a idade não é empecilho para trabalhar, Bem você tem que ajustar. Bem pelo contrário, né? O trabalho ainda ajuda nesse momento. Exatamente, ajuda em todos os sentidos, você ganha dinheiro, você se diverte e... Você não sai do convívio da sociedade. Você se acerta, né? Claro que você não vai poder jogar futebol profissional, não vai poder ser bailarino, mas as coisas vão surgindo, as oportunidades que adequadas ao estado do corpo da gente estão ali presentes. Né? Bem, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Até já! Estamos de volta com o último bloco de nosso debate, falando hoje sobre longevidade e os desafios do envelhecimento. Então, retomando aqui o nosso assunto, quais são os desafios e como envelhecer melhor? Hoje, com mais naturalidade, a gente aceita, a partir dessas constatações, né, da medicina e que realmente o envelhecimento está mudando aí, a gente aceita com mais naturalidade? Marli, por favor. Deixa eu só colocar uma coisa que o doutor estava falando, que assim, é tão importante nós termos sentido de vida, né? A gente ter projetos de vida. E isso independe, né? Se nós olharmos o curso da vida, independe em que momento nós estejamos, onde que é importante a gente ter objetivos, ter metas, e isso vai fazendo com que a gente alcancei essa meta, vou até a próxima e assim por diante. Então, essa aceitação do envelhecimento depende de como você vem encarando esse seu processo. E um contexto que nós temos estudado muito atualmente é da resiliência, da capacidade que cada um de nós tem de superar aquela dificuldade e daqui por diante eu vou de uma outra forma e cheguei aqui e vou daqui por diante de uma outra forma. E isso traz muito o conceito da espiritualidade, que também nós conversávamos de pessoas muito jovens já fazendo procedimentos estéticos e perdendo um pouco o foco do que é esse sentido de vida e as nossas propostas muito além daquela idade só cronológica. Né? Então, mais uma vez, assim, eu reforço... Procurar esses sentimentos, né? E essas atitudes positivas, né? Nós somos muito além do bio, né? Do corpo, e que a gente precisa de uns dos outros, então a gente tem o social, tem a forma como nós encaramos as nossas vidas com essa resiliência, esse sentido de vida que o doutor nos traz, com o nosso protagonismo atuante aqui nesse momento, defendendo uma causa, e com uma coisa que nós não conseguimos enxergar, que é essa nossa espiritualidade, essa presença que faz todos nós sermos diferentes e respeitarmos todas as minorias como direitos humanos. E com certeza essa convivência, né, sempre na sociedade faz muita diferença, né? E essa importância também do apoio da família, de vizinhos e de amigos nesse momento, eles ajudam a dar um apoio, né? E aí até antes da gente falar aqui, eu queria comentar sobre a questão do programa, né, da campanha que teve em 2010 do Porteiro Amigo, né, que ele era visto pela população idosa de Copacabana como a pessoa que eles mais confiavam e criaram esse programa. Então, são atitudes assim, né, de cada vez mais passar para que as pessoas tenham esse reconhecimento de dar esse apoio, não é mesmo, Maria Angélica? Exato. É muito importante o apoio da família, o apoio de amigos na ausência dessa família e até mesmo esse apoio do porteiro para aqueles idosos que moravam sozinhos. Então moram só e eles veem ali na figura daquele profissional uma figura que eles podem contar. Realmente é extremamente importante. Esse foi um projeto que veio de uma pesquisa e que teve um impacto bem grande, né, na cidade do Rio, até mesmo no Brasil teve um impacto. E acho uma pena a gente não ter outras pesquisas para que a gente ouça mesmo o que é essa população que está envelhecendo, o que é importante para essas pessoas, né? E aí vou pegar também um gancho ali, né, no que a Marli trouxe, essa questão da passagem do tempo, né, da aceitação do envelhecimento. Tem muita gente que não consegue aceitar. Quem aceita melhor, o homem ou a mulher?
Ou nenhum dos dois? Alguns homens, algumas mulheres, né? Eu me lembro de uma coisa que estudo. aconteceu comigo. Quando eu estava com 60 anos, eu estava muito contente, tinha completado 60 anos, e um dia, numa reunião social, eu comentei isso, né? E uma moça me disse assim, mas não parece 60 anos, você não parece. Eu falei assim, eu quero parecer, eu levei 60 anos para chegar aos 60 anos. Eu quero parecer 60 anos, eu não quero parecer 50 nem 30, quero parecer os 60 que eu tenho, né? Por que não parecer esses 60? Então... Porque antigamente era uma coisa desvalorizada, o velho era o velho, inútil. Isso começou na Revolução Industrial, porque até então o velho era o sábio, era o artesão que ensinava para os outros. Na Revolução Industrial, o que ficou valorizado era a força bruta, fôlego, jovem, juventude, para trabalhar na fábrica. E o velho foi aposentado, né? Então, esse velho aposentado é que a gente retoma e diz, mas vem cá, diz aí o que você sabe, ensina para a gente o que você aprendeu nessa longa trajetória pela vida fora. Então, há um resgate. E esse movimento que vocês fazem tem uma repercussão social. A cada vez mais o idoso está sendo aceito. Eu tenho essa experiência diária. Vim para cá agora de metrô, eu entro no vagão, imediatamente 2, 3 se levantam para me dar lugar. Até hoje eu estava interessado, que estava lendo o jornal, mas às vezes eu nem quero, mas sabe, e as pessoas levantam de bom grado. Então, cada vez mais está se entranhando na sociedade esse movimento de entender a pessoa mais idosa como uma pessoa que tem direitos, né? Direito de entrar na frente na fila. O preconceito está diminuindo. Isso é muito importante. Esse mesmo, preconceito, né? Tem diminuído, né? A própria mídia tem posto isso de uma forma diferente, né? Isso é Você muito lembra importante, né? como que as propagandas que apareciam, algumas pessoas idosas eram sempre tinha um lado muito negativo. Hoje não, hoje a gente já vê um número grande de propagandas com pessoas idosas mostrando o lado positivo, né, de envelhecer. Sim, e cada vez mais mostrando esse papel, né, do idoso como protagonista e não excluindo ele exatamente da sociedade. E uma forma também importante são as atividades, eu acho, né? Sejam elas de lazer, de convivência, do grupo de teatro ou grupo de artesanato, mas também as próprias universidades voltadas para a terceira idade, que dão essa continuidade, né, do saber, do conhecimento. Você, inclusive, né, Maria Angélica, participou muitos anos da UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ, né? Isso. Era muito interessante porque algumas pessoas, a partir daquele momento, né, daquela idade, 60 anos, é o marcador para entrar nesses espaços, algumas pessoas começavam a viver mesmo, saíam, né? Principalmente mulheres que eram muito submissas, vinham de casamentos muito opressores, então, quando passaram a frequentar esse espaço, então elas começaram a ver uma outra forma de vida, né? Pessoas que aos 60 anos descobriram a sexualidade, que não tinham, né? A sexualidade era vivida de uma outra forma, e aí viveu o amor, a sexualidade, a amizade, companheirismo, tem uma nova forma. As universidades, elas têm ainda um papel muito importante na vida das pessoas quando vão chegando nessa etapa da vida. Ou seja, todo mundo tendo uma revolução, uma verdadeira revolução nessa etapa da vida. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim e eu vou pedir as considerações finais aqui de vocês, começando pela Marli. Eu gostaria de colocar que muitas vezes, mesmo a pessoa idosa que já está adoecida, mesmo naquela condição, nós podemos mudar paradigmas e ver o que de acordo com aquela condição, com aquela situação, como podemos resgatar um envelhecimento mais saudável, mais funcional e resgatando o que for possível de qualidade de vida e de qualidade de morte, que foi um conceito que a gente também não teve tempo de abordar e que vem junto com os cuidados paliativos no momento em que você tem um diagnóstico de uma doença grave que ameaça a vida, já começa um trabalho de cuidados paliativos ali. Então, uma mudança de paradigma aí, tá bom? Obrigada. Maria Angélica. O importante, assim, já até apareceu essa fala aqui hoje, mas uma das questões importantes é essa aceitação da passagem do tempo.
aceitar com sutileza, com delicadeza. O tempo passa, ele vai passar para todos nós, né? E a importância de se ter projeto de vida. Enquanto a gente tem projeto de vida, a gente está vivo. Então é por isso, com a pesquisa do doutor, né? As pessoas com 90 anos, essas pessoas estavam trabalhando, fazendo atividade, simplesmente porque elas tinham um projeto de vida. Isso é fundamental hoje para superar tantos desafios aí para se alcançar a longevidade. Ok, obrigada. Doutor? Olha, eu acho que o que é importante também é o seguinte, é olhar para frente e não olhar para trás. Quer dizer, muitas vezes a pessoa fica presa a uma história, a um passado, né? E congela ali, né? Congela, não faz mais nada. Eu me lembrei de uma piada que retrata isso, que eram 3 amigos conversando, tomando um chopp, e um propõe a ideia, o que a gente gostaria de ouvir no nosso velório? Aí um disse, eu gostaria que falaram assim, ele foi um bom amigo, um companheiro excelente, uma pessoa adorável, né? O outro disse, não, eu gostaria de que falasse assim, ele foi um cara muito importante, fez uma obra incrível, deixou muitas coisas. E o terceiro diz assim, olha, eu gostaria que dissesse, ele está se mexendo. Que é isso? Olhar para frente. É um movimento, né? Naquele é um passado, movimento. foi isso, foi aquilo, não, o que eu vou ser? Muito bom, é esse movimento que a gente não deve parar nunca, né? Não deve parar, a gente fica se mexendo até lá. Agradeço muito a participação de vocês aqui. E a você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua atenção. E se quiser rever ou compartilhar nossos programas, é só acessar o site câmara.rj.gov.br. Até o próximo programa. Tchau!